seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Bom dia, amigos. Bom dia. Vamos lá. As viúvas de Bolsonaro. Gostaria muito nesse espaço falar sobre Fernando Pessoa e sua poesia extraordinária, os seus heterônimos. Ou então debater a obra de Machado de Assis e como ele foi um gênio na nossa literatura e também um arguto observador da sociedade brasileira. Mas infelizmente tenho que abordar assuntos espinhosos que envolvem pessoas deploráveis e tudo o que elas representam. Não há um dia no noticiário nacional que essa figura decrépita e de reduzida capacidade cognitiva esteja em evidência, e sempre pelos maus motivos. Já perceberam de quem eu estou falando? Sim, é dele, de Bolsonaro. Como ele foi um desastre em todos os sentidos, em razão das coisas no mínimo erráticas que praticou, continuará no noticiário por muito tempo e nas páginas policiais. Observem que desde quando ele voltou da Flórida em março deste ano, já esteve na Polícia Federal 5 vezes para prestar depoimento. E ontem foi novamente chamado a depor pelas mensagens golpistas que mandou viralizar num grupo de empresários nas redes sociais. Juro que tento buscar outros temas, mas o sujeito insiste em ficar em evidência e ser manchete nos principais noticiosos. Presidentes, quando deixam o governo, geralmente criam uma fundação com os mais diferentes propósitos. Muitas vezes utilizam o acervo de documentos oriundos do mandato para fonte de estudo e pesquisa. Organiza suas bibliotecas particulares para servir de base para pesquisadores entenderem o período do seu governo. Isso ocorreu com Sarney, Fernando Henrique Cardoso, com Lula, mas Bolsonaro nada. Pelo que se sabe, o ex-presidente nunca leu nada na vida. É perceptível pela enorme dificuldade de falar coisas com lógica e conexão, além de um português rastaqueiro. Portanto, biblioteca para uma fundação, nem pensar. Aliás, qualquer traço de cultura não é encontrado naquele cérebro. É perceptível a ignorância de sua pessoa. As viúvas de Bolsonaro com certeza dirão: Lula também fala errado e não tem cultura. Mas ele tem uma virtude, busca aprender e sabe que ele gosta de ler. Já o outro apenas tem uma compulsão em torrar nos cobres o patrimônio público. E falo das joias, é claro. Além de tentar um golpe de Estado à torta e direita. As viúvas do bolsonarismo somente enxergam virtudes no seu capitão, que por sua vez foi afastado do exército por incapacidade de pensar com lógica e de forma estruturada. E vocês sabem o que isso quer dizer. Foi diagnosticado também com a ambição desmedida em enriquecer. Tudo isso está descrito no relatório do seu superior hierárquico enquanto ele estava no exército e que motivou seu afastamento. Mas as viúvas não ligam para isto. Acham que o mito irá voltar como a fênix e acabará com o comunismo que teima no Brasil. Apontam ainda que seu governo foi exitoso e que diversas melhorias significativas foram feitas para a população. Juro que tentei procurar números e estatísticas que demonstrem o governo que as viúvas de Bolsonaro apontam como extraordinárias. Não os encontrei. Somente dados negativos, ou pior ainda, piores em muitos setores da vida pública brasileira. Fui aos órgãos oficiais, mas somente encontrei erros, desmandos e má gestão. Tem coisa errada para todo gosto, mas as viúvas adotam como desculpa para os seus demandos que ele enfrentou a pandemia. Pois é, o Congresso Nacional deu a ele o chamado orçamento de guerra. Significa que ele teve dinheiro à vontade, sem restrições para gastar, mas preferiu atacar as vacinas, mentir que o STF tirou dele o controle das ações de combate ao vírus da Covid. Este último, por sinal, mentira. As viúvas do Bolsonaro acreditam até em disco voador. Fazer o quê? No rolo das joias, Bolsonaro está envolvido até o pescoço e o braço. O crime de peculato já se desenhou há muito tempo. Falta acusação formal. E pelo andar da carruagem, falta muito pouco. Hoje, não tem elementos para a sua prisão. Se for preso, as viúvas irão atacar o judiciário, o Lula, o Congresso Nacional, a Mandiná, os comunistas, as emas do Palácio do Planalto da Alvorada, todo mundo. Os culpados são sempre os outros. O capitão perseguido pela canalha esquerdista, dirão eles. As viúvas de Bolsonaro os vejo como naquela frase famosa de Castelo Branco, o primeiro presidente da República na ditadura, quando ele disse, abre aspas, os vejo como vivandeiras alvoroçadas, vêm aos bivaques, bolir com os granadeiros, fecha aspas. Eles se portam como se fossem os bastiões da salvação nacional. Defendem um mito que não tem por esporte mentir e tentar golpe de Estado. Pessoa incapaz de dimensionar o cargo que ocupou. Enfim, as viúvas de Bolsonaro somente acreditam nas suas mentiras. O resto ou é petista ou é comunista. Ou ainda os dois, o que dá no mesmo para eles. Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. Contraponto.